Pessoal do Beco do Quadrinho, estamos aqui de volta depois de muito tempo parado, né? Tive um hiato bem grande aí pra organizar minha vida, peço perdão pra todo mundo, tentar voltar com os vídeos com mais frequência. Mas estamos aqui pra falar desse quadrinho aqui, ó, Hellboy. Peraí, deixa eu tirar do reflexo aqui. Volume 1, Omnibus. A editora Mitos chama esse material encadernado aqui de ônibus, mas ele não é bem um ônibus, dada a definição de ônibus. Eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo um link do Instagram do canal. Lá tem uma explicação sobre o que é de fato um ônibus, pelo seu conceito mais técnico, né? Isso aqui na verdade é só um encadernado com um pouquinho mais de páginas do que o normal, né? Essa aqui vai ter cerca de 350 páginas contando os extras, né? Bom, o que é isso aqui? Hellboy, provavelmente vocês já conhecem dos dois filmes do Guillermo del Toro, né? Que tem, se eu não me engano, acho que é de 2004, 2006, eu não me lembro exatamente, mas a gente tem dois filmes mais antigos dirigidos pelo Guillermo del Toro que são bem legais, bem bons, e um mais recente aí que a gente finge que não aconteceu, né? Não é tão legal, mas enfim. Esse personagem desses filmes, ele saiu desse quadrinho aqui, Hellboy, que é lá dos anos 90, né? Essa quadrinho originalmente saiu, e ele foi desenvolvido pelo Mike Mignola. Mike Mignola, ele é o cara que escrevia e desenhava para DC e para Marvel, e de repente ele ficou de saco cheio e falou: agora eu vou fazer a minha a minha própria história, né? Criou o seu próprio universo e assim nasceu Hellboy, que é essas histórias aqui. Só que conforme ele ia fazendo, ele gostava de escrever na história principal e de repente ele voltava no tempo e fazia uma espécie de conto, que era uma história que o Hellboy fez no passado e tudo mais, e ele fazia esses percalços no sentido de que voltava no tempo da história e não tinha muito uma narrativa bastante linear. E foi assim que foi publicado aqui no Brasil por muito tempo, né? A Mitos, que é a editora que publica esse quadrinho, ela publicou dessa forma. Então, se você for procurar os materiais mais antigos a esse aqui, você vai achar uma história que às vezes ela vai ficar voltando no tempo, conforme você vai passando. Já esse material aqui, ele é baseado em um outro material da gringa, desse mesmo nome, que ele se dá ao trabalho de catalogar toda a história principal do Hellboy, né? Pelo menos em ordem cronológica, né? Então, assim, alguns contos que você tem do Hellboy em algumas aventuras pelo mundo afora não vão estar aqui nesse material, mas você tem outro material saindo pela própria editora Mitos que cataloga esses contos curtos, né? Que eles costumam dizer. Aqui você vai ter a história principal do Hellboy. Enfim, do que se trata esse quadrinho? Bom, muitos já devem conhecer o Hellboy pelos filmes, mas para quem não conhece, Hellboy é esse ser aqui da capa, tá? Ele é um demônio, né? Assim, como já entrega. Ele foi invocado por um mago na Segunda Guerra Mundial, e que é esse aqui, o Rasputin. Só que ele ia ser usado como arma, mas acabou que ele foi sendo invocado em algum outro canto do mundo e foi achado por um professor que faz parte do BPDP, né? Que é o Departamento de Pesquisa, o Bureau, Departamento de Pesquisa Sobrenatural, alguma coisa assim, né? Que eles têm o trabalho de pesquisar e ajudar com situações paranormais envolvendo essas coisas. E nesse começo da história aqui, o Mike Mignola, ele tem ajuda no roteiro de nada mais, nada menos do que John Byrne, que é uma das lendas dos quadrinhos norte-americanos, né? Porque o Mike Mignola ele não tinha muita experiência em escrever roteiros, né? Ele era mais um artista, tava lá, manto na Marvel, DC, fazia lá o seu papel certinho. Mas aqui, ele contou com ajuda, porque ele estava iniciando nos roteiros, e o resultado ficou bem legal. Você consegue até ver um pouquinho da assinatura do John Byrne nos roteiros. Eu vou passando aqui os desenhos. Os desenhos são do Mike Mignola. Aqui, ele não tá naquele traço mais estilizado que geralmente a gente conhece. Conforme a gente vai passando os volumes, vocês vão perceber que ele vai ter o traço dele vai ficando bem característico, bem mais estilizado. Algumas pessoas não gostam, falam que ele deforma as proporções anatômicas e tudo mais. Eu particularmente eu adoro. Eu gosto do traço mais realista, mas quando o cara se propõe a trazer a sua identidade por quadrinho e assim sendo ele vai ficando mais estilizado, eu também gosto porque assim é uma forma dele se expressar a arte dele. E eu acho bem legal o traço dele conforme ele vai estilizando depois. Aqui ele tá um pouco mais próximo do padrão, certo? Mas mesmo assim você nota um pouco da característica do Minola. O jeito que ele trabalha a luz e sombra, né, o que era escuro nos seus quadrinhos aqui, é bastante perceptível a qualidade com que ele põe no lápis, né? Então deixa eu procurar aqui umas páginas. Aqui, ó.
O design das criaturas também que ele aborda é bem bacana também. Conforme você vai lendo, eles vão passando por diversas situações e as mais diversas criaturas vão sendo introduzidas, né? Isso aqui já vai entrar em sintonia com a história, que o Minola, ele pesquisa muito, né? Porque ele mescla aqui diversas religiões, diversos contos, diversos folclores de diversos países, sabe? Então, assim, ele tem muito estudo quando ele vai colocar essas coisas aqui e tudo flui de maneira muito orgânica. Então, aqui você tem coisas da mitologia das crenças russas lá, né? Você tem coisas da mitologia romena, de contos celtas, coisas também envolvendo cristianismo, né? Como o próprio Hellboy, né? Ele é um demônio das crenças cristãs, então você tem demônios de outras mitologias. E tudo flui de maneira extremamente orgânica durante o quadrinho, pelo menos nesse primeiro volume, né? Então, assim, já falando de antemão, essa série Omnibus, contando a série principal do Hellboy, né? A história principal dele, né? O começo, meio e fim, são 4 volumes, eu tenho os 4 aqui e vou fazer a resenha dos seguintes pra vocês. Os personagens são muito carismáticos, né? O Hellboy, cara, ele é uma figura à parte. Você vê ele se expressando, você percebe que parece que ele é alguém que você conhece, um amigão seu que tá ali. O cara é boca suja, ele faz piada enquanto luta, sabe? Uma coisa meio Homem-Aranha também, só que com alguns palavrões também. Ele é um cara bastante carismático, sabe? Ele é bem próximo daquela versão do cinema que o Guilherme Del Toro fez, então se você já conhece, você sabe mais ou menos como que é ele aqui nos quadrinhos. Então aqui ó, um pouco do exemplo de como é o trabalho em preto e branco, sabe? Preto e branco não, eu digo o contraste, né? O contraste seria essa a diferença, né, entre a sombra e o branco, né? Que o Nola trabalha muito bem. Então assim, a arte, ele é um aqui ó, um design das criaturas. Esse é um dos deuses antigos que ele põe. Então você percebe que ele tem um cuidado muito grande de colocar esses diversos criaturas e seres e divindades de outras religiões flui de maneira extremamente satisfatória. Aqui você vai perceber a origem do Hellboy. Ela é bem simples, é simples no sentido assim, de que é bem direto, sabe? Ele não se dá o trabalho de muitas páginas para contar a origem do Hellboy e você já fica por dentro de tudo e se situa na história e já te mete lá dentro, sabe? E aqui ele tem muito lance de terror e aventura. Então, assim, conforme você vai lendo, alguns momentos de terror eles são bem legais, sabe? Te dá uma sensação de tensão grande. A sensação de aventura também é muito forte. Eles vão por diversas partes do mundo, né? Procurando e ajudando as pessoas com esses problemas, questões sobrenaturais. Por hora, às vezes você tem um elemento ou outro mais procedural. Procedural seria o seguinte, né? Você tem um caso ali na cidade, vai lá, resolve, vai pro próximo. Tipo uma séries como o Supernatural da vida, né? Que cada episódio tem um caso lá. Então, assim, você tem um pano de fundo aqui e as coisas acontecendo conforme a vontade do vilão principal. E mas tem uma sensação bem aventurona, sabe? Que o Hellboy vai ali numa vila, lá no castelo da Romênia, e lá ele tem que enfrentar um vampiro, que as pessoas estão desaparecendo porque tem um lobisomem e tal. E aqui, durante esse encadernado, tem eu acho que uns 2 contos curtos que se elencam a história principal do Hellboy, que eles são bem legais. O Minola, ele sabe escrever uns contos, sabe? Com pouca página e tal, muito bem. Eu acho que é até o ponto forte dele, mas não que a narrativa a longo prazo dele seja ruim. Vamos ver como que vai ficar outros volumes. Mas esse aqui é bem legal. Eu tô muito no hype para os outros volumes. Vamos ver se ele vai deixar a peteca cair, né? Mas eu acho que não, porque o cara ele escreve muito bem. E todos os conceitos que ele usa aqui. Ah, tá. Esse aqui, ó, é um dos contos curtos que ele tem nesse encadernado e também que fazem parte de um pouco da história principal do Hellboy, que é esse Lobos do Santo Agostinho. É muito boa essa história. Ela tem poucas páginas, mas você percebe o trabalho que o Minola põe aqui, sabe? De criar um ambiente denso e com muita história, mesmo com poucas páginas, sabe? É bem legal essa história. Densa também, como normalmente acontece nas histórias do Hellboy, né? Que eles mesclam a fantasia e a aventura. Passando aqui a arte pra vocês, vocês já percebem como que é o traço do Hellboy não, né? Do Minola. E tem um traço bastante distinto. Olha, é bem legal o trabalho dele de luz e sombra. Característica de quadrinhos de terror, né? Como você quer fazer um quadrinho de terror bom, você tem que ter um bom trabalho de luz e sombra na hora de fazer o desenho. É como eu sempre digo também, né? Como a gente vai analisar um quadrinho, geralmente as pessoas elas tendem a glorificar o roteirista, né? O argumentista e esquece do desenhista. Ele é tanto autor quanto o argumentista, né? Nesse caso, ele escreve e desenha, né? Como acontece geralmente em mangás.
Mas geralmente quando eu vou fazer as resenhas, eu tendo a colocar o desenhista em pé de igualdade do roteirista, porque ele é tanto autor quanto roteirista, tá? É, enfim, olha que foda como que são os desenhos dele. O trabalho de terror dele nas questões da luz e sombra, que eu tanto gosto de frisar, é muito bom. É muito bom mesmo. Bom, então é isso. Eu vou deixar esse quadrinho aqui, o link dele pra comprar na descrição, se não tiver esgotado. Provavelmente vai ter na Amazon. É um catatalzinho assim, ó, de quase 400 páginas. Eu acho que os outros volumes tem uns dois que são maiores, mas é bem legal. Eu indico esse quadrinho pra todo mundo que gosta de uma boa história de fantasia, com elementos de aventura e doses de terror. Ele não é totalmente um quadrinho de terror, mas tem seus momentos e é calcado muito em, sabe, nessa vibe de terror, de monstros e tudo mais. Então, se você gosta, isso aqui é uma boa pedida. Se você assistiu o filme e gostou, isso aqui é sensacional, é bem melhor do que o filme, tá? Se você gosta da dinâmica de quadrinho e tal, às vezes você só gosta do audiovisual, aí não tem o que fazer. Mas se você gosta de histórias, gosta de consumir histórias e gostou dos filmes, isso aqui é uma boa pedida. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição, não esquece de curtir nossas outras redes sociais. O Instagram eu posto resenhas escritas, tá? De quadrinhos digitais que eu vou lendo lá. Eu posto também algumas dicas e outras coisas relacionadas a quadrinhos. Tem um Twitter também que lá eu vou postando recomendações de filmes, séries e outras coisas que estão nos streamings da vida aí, pelo menos os que eu assino. E deixa o like, se inscreve no canal e recomendo para seus amigos que possam gostar do conteúdo. E eu prometo que em breve eu vou trazer mais resenhas e não ficar sumido por muito tempo, tá, pessoal? É isso aí, valeu, falou e até a próxima.